Olá, turma, tudo bem? Nesta aula nós falaremos sobre metodologia da superfície de resposta. Arranjo Box Banking Design. Então, antes de iniciar, eu sempre trabalho com esses pacotes, já instalem eles e já utilizam todos. E nós faremos aqui o experimento da catapulta, que nós fizemos hoje, dia 26/8. Então, lembrando que são 3x o ângulo, o comprimento e a altura da haste. E aqui, como que nós fizemos o experimento. E vamos trabalhar com 5 pontos centrais. Executando aqui. Então, nós temos a matriz experimental 3x e esse é o y. Agora, como que eu construo a análise estatística com rigor? Nós estamos aqui, função RSM, Y, SO, segunda ordem, X1, X2, X3, deu erro. Depois, summary, função. Então vamos entender o que a linguagem R nos fornece de informação. Nós temos aqui as estimativas, lembrando que todo problema RSM gera função quadrática. Olhando aqui, deu muito ruim no modelo. Ele está falando que o x2 ao quadrado não é importante. E nem as interações de segunda ordem x1 vezes x2 e x1 vezes x3. Aqui embaixo está uma nova, que também fornece essa análise, que tem termos de interação aqui e quadráticos puros que não são significativos. O modelo não possui falta de ajuste, deu um bom ajuste aqui, um R quadrado. Olhando para o alto valor, como tem valores positivos e negativos, esses pontos estacionários são pontos de ótimos locais, não são ótimos globais. Aqui vem da derivada parcial de segunda ordem. Você encontra os pontos estacionários, mínimos e máximos de funções. Então, o que a gente vai fazer agora? Poxa, então vamos reduzir o modelo. Função RSM, Y em função, FO, primeira ordem. Vou testar todos de primeira ordem. Vou testar aqui mais os quadrados, somente o x1 e x3. E mais as interações de x2 e x3. Deu erro. Vamos testar aqui. Primeira ordem mais segunda e, por fim, a outra ordem. Aqui é x1, x3. E summary, função. Vamos interpretar novamente. O ajuste foi para 95,45%, 95,45% da variabilidade do processo catapulta pode ser explicado por essa função, que tem todos os termos lineares, termos puros quadrados, x1 ao quadrado e x3 ao quadrado, e a interação de segunda ordem, x2 e x3. Podem perceber que todo p-valor aqui foi menor do que 0,05. Esse termo linear aqui não foi significativo, porém, há uma interação de segunda ordem, que é o x1 vezes x1, significativa. Portanto, mantém esse termo no modelo. Olhando aqui agora para o ANOVA, todos os termos aqui agora foram significativos e o modelo não possui falta de ajuste. Olhando para os autovalores, como há troca de sinal, significa que esses pontos estacionários não são de ótimo global, e sim de ótimos locais. Então, o que nós faremos agora? Pronto, a função empírica
Está validada. Só que nós temos que testar os resíduos. Então vamos lá. Então vamos testar os resíduos agora. Então, fazendo um gráfico da curva de norma x, a média da função resíduos, o desvio padrão, aqui se coloca cifrão, busca resíduos, from, o mínimo da função aqui dos resíduos, to, igual a máximo da função dos resíduos, cor, blue, espessura 4, vamos colocar aqui um título, curva normal dos resíduos, x-lab, observações, y-lab, densidade. Bom, deu uma caidinha aqui. Vamos fazer outro gráfico legal? Que é norm, função, resíduos, LWD, 3, cor, green. Depois que line, cor, blue, igual a 2. Então o que nós queremos ver são os resíduos serpenteando essa reta aqui. Parece que vai dar uma normal bem baixa, ou seja, bem próximo da não aceitação da normalidade. Vamos trabalhar aqui com ad.test, função resíduos. Então aqui, ó, passou, deu quase 6%. Aceitamos o H0. O comportamento dos resíduos segue uma FDP normal. Agora vamos avaliar a homocedasticidade e a autocorrelação residual. O gráfico aqui é o residual plot, função. Então o que nós queremos aqui? O que é homocedasticidade? Cada observação esteja disperso em metade aqui acima dessa reta tracejada, em 0, e a outra metade abaixo, mas disperso. Autocorrelação, que cada ponto seja independente um dos outros. Então aqui é o teste BP-teste, função H0. A variância dos resíduos é constante, é igual a 0, aceitamos. Perfeito. Aceitamos a homocedasticidade. O Derby-Watson teste é o teste da autocorrelação. H0 não existe autocorrelação, então aceitamos também. Então, os resíduos todos passaram. Então, a função empírica e o teste T e o teste 0 são não tendenciosos, não estão enviesados. Então, vamos partir agora para a análise de fato do nosso experimento. Vamos ir para a otimização. Aqui, objetivo, function, x, predict, função, new data, x1 igual a x1, x2 igual a x2, x3 igual a x3 entre colchetes. E aqui retornar menos a, que eu quero maximização. Vou colocar um ponto de partida 0 e 0 para o algoritmo. Então vamos compilar isso aqui. Beleza. Agora aqui eu vou usar um comando. Opt-in par igual a x0, fn objetivo, lower entre -1 e -1, upper c 1 e 1. O método que é o algoritmo, a gente vai usar esse
L, PFGSB. Então ele deu aqui como ótimo 5,75 a distância, 0,19 para x1 codificado, 1 e 1 para o x3. Uma outra forma é sol x igual a x0, objetivo igual a objetivo, o B, C, 1 e 1, LB igual a C. Isso aqui eu estou usando, aqui é menos 1, para todo mundo. Eu estou usando o pacote aqui, ó, do library, em esse pacote aqui. Otimizei, vocês vão perceber que vai dar a mesma informação do comando optime. Perfeito. Chegamos agora numa solução. Que solução que será essa, pessoal? 0,19 aqui está codificado. A decodificação disso seria aquela fórmula que eu passei para vocês. Θ é igual, o Z é o valor real, menos o ponto médio, dividido pela amplitude por 2. Então, decodificando essa informação, significaria que eu teria que colocar o x1 em 3,6140. Só que na catapulta não tem essa informação. Então, 3,61, a título de validação, vamos usar o ponto central. Na verdade, seria 0. Mais próximo de 0, ponto central, que seria 4. Vamos fazer aqui alguns gráficos que são complementares à otimização. O gráfico de perspectiva, função x1 mais x2, zlab, y, cor do, contornos igual a colors, θ 30 e φ também igual a 30. São graus de superfície. Então, vou fazer. Isso aqui são dados da otimização. Aqui eu vou fazer para x1, x3, x2, x3. Então, nós temos... A função ela tem um ponto de célula. Então, não é, então, a gente consegue ver quais tem que ser o ajuste para aumentar a distância, olhando para comprimento e altura. E a análise equivalentes para x2, x3 e x1, x3. Então, outra coisa legal que nós podemos fazer, dado isso aqui, usar gráfico de contorno ou gráfico de curva de nível. Função x1 mais x2, imagem igual a t. Então a gente vai colocar aqui pontos, points. Vamos colocar as informações que vieram daqui. Aqui 0,19. Isso aqui eu vou colocar o valor decodificado, seria 3,6140 para x1 e 5 para x2. Cor, blue, LWD 4. Então, o que seria o ponto, a região de máximo, olhando para x1, x2. Vou aproveitar aqui e fazer outros gráficos para vocês verem. x1, x3, e vou mudar aqui, ó, color red. Aqui seria 4. Aqui está o ponto, que equivale ao ponto de ótimo. E o outro aqui, que eu farei, é x2 com x3. Vou colocar aqui Topo Colors 6. E aqui está a região de ótimo, olhando para x2 e x3. Bom, expliquei para vocês toda a parte experimental. O que acontece agora? Como é que eu faço a validação, professor? Olhando aqui, DOE, a solução que nos foi mostrada, como olha,
Arredondando aqui, pessoal, seria, vamos trabalhar com 0, 1 e 1. Então 0 seria o ponto médio, que seria 4. Seria 4, 5, 4. Essa condição aqui. Que dá 5,62 é o valor que veio do experimento da catapulta. Então 5,62 é o valor do experimento da catapulta. O valor da predição, que veio da otimização, vai ser igual, vou pegar aqui para a gente ver, 5,75. Está próximo. Então vamos calcular agora a validação do experimento. Então vai ser a função predict, função new data, frame, x1 0, x2 igual a 1, x3 também igual a 1, c.fit verdadeiro, intervalos igual predict, predição. Então o que nós temos aqui? Pode variar, 5,70 é o que dá a otimização, perfeito. Se tiver entre 5,17 e 6,23, está validado o experimento. Então, 5,62, ele está contido nesse intervalo. Você também pode usar o intervalo de confiança, confim. 5,37 e 6,04. Então, o valor de 5,62 também está contido nesse intervalo de confiança. Professor, qual que é a diferença do intervalo de confiança e predição? Muito simples. O intervalo de predição também está contido o intervalo de confiança. Se você olhar aqui, ó, dentro do intervalo de predição, que é um pouco mais esparso, também está contido o intervalo de confiança. Logo, se você usar o intervalo de predição, você aumenta os range para validar o seu experimento. Por isso que eu recomendo o intervalo de predição. Beleza, turma? Então é isso. Uma análise bem completa do experimento da catapulta que fizemos hoje. Até a próxima aula.